Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai dos passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Não desperdice o seu deserto. Nós somos informados pelo evangelista Mateus, no capítulo 4, verso 1, que o Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ali ser tentado pelo diabo
E nós somos informados também de sua vitória, pois afinal de contas era um estágio, aquela experiência importante na sua preparação ministerial. Quando Jesus sai do deserto, sai vencedor, derrotando o inimigo que lhe tentava obstar o seu ministério, ele derrota Satanás e em seguida inicia o seu ministério público na Galileia, pregando o evangelho, libertando os cativos, promovendo curas e milagres para tantas pessoas necessitadas. Mas antes desse êxito ministerial, antes desse início, onde ele como Messias começou a reconciliar pecadores com Deus, antes ele passa pela experiência traumática, difícil do deserto. E Jesus não desperdiça. Há muitas pessoas que desperdiçam os seus momentos de provação. Esses momentos que podem ser momentos de crescimento, de intimidade com Deus, de intensificar a devoção, de testemunho também, de busca da face de Deus, terminam, em muitos casos, pessoas reclamando, murmurando. O próprio povo no deserto, no livro do Êxodo, nós sabemos disso, que o povo atravessava o deserto murmurando, reclamando com Moisés, fazendo inclusive comparações indevidas, dizendo: Moisés, lá no Egito nós tínhamos comida, tínhamos água, tínhamos aonde dormir. Aqui no deserto nós não temos nada. Inclusive eram irônicos, muitos dos judeus eram irônicos com Moisés. Chegavam a perguntar: Moisés, faltava porventura sepulturas lá no Egito? E por isso que você nos trouxe para cá, para que morrêssemos aqui, fôssemos sepultados aqui. Uma ironia e ao mesmo tempo um deboche e uma murmuração contra Deus que os havia libertado. Eles, aquela geração lá do Êxodo, grande parte dela desperdiçou o seu deserto. Assim como a mulher de Jó, que ao invés de se submeter à providência de Deus, confiar em Deus, sabendo que Deus que tinha provido tanto bem, estaria com eles também naquele momento de provação de Jó, da sua enfermidade, da sua pobreza e da perda da sua família, mas Deus atravessaria aquele deserto com eles. Ela optou em sugerir que Jó amaldiçoasse o seu Deus. Ela desperdiçou, portanto, o deserto dela, coisa que Jó não fez. Jó tirou proveito daquele momento de dor, tirou proveito daquele momento de dificuldade, evidentemente passando por fases instáveis. Jó não foi estável o tempo inteiro. Quem lê todo o livro de Jó percebe que ele oscila em alguns momentos. Afinal de contas, era um ser humano. Mas ele atravessa aquele deserto aprendendo, e lá no final, no capítulo 42, que é o capítulo da sua recuperação total, ele agradece a Deus por aquilo que ele experimentou e principalmente pela intimidade intensificada com o Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a história de Jesus, ela pode e deve ser olhada também por esse prisma, pelo prisma do aprendizado, pelo prisma pedagógico que a fé cristã reserva a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Todos nós iremos atravessar desertos na nossa vida. O deserto não foi apenas uma experiência destinada ao Senhor Jesus Cristo e a outros heróis da fé. O deserto faz parte da experiência cristã. Uns entram rapidamente nele, logo assim que se convertem. Outros, Deus reservará um pouco mais à frente na sua trajetória, mas é certo que todos nós atravessaremos períodos, fases da vida que muito se assemelham e podem ser consideradas como desertos existenciais, desertos pessoais que estamos enfrentando. Poderemos desperdiçar, poderemos reclamar ou poderemos aproveitar, poderemos tirar proveito desse deserto. Pensando nisso, pensando nessa experiência do Senhor Jesus vivida ali no deserto, eu gostaria de pensar com os irmãos em 4 lições que nós podemos aprender com essa passagem. A primeira delas
é de que Jesus, ele entende, e Mateus deixa isso muito claro no seu registro, é de que o deserto, para não ser desperdiçado, ele precisa ser compreendido como algo, um lugar, um momento que está sendo, sim, providenciado por Deus. Nós temos uma ideia de que dor, sofrimento é algo sempre produzido pelo mal, que é algo que vem sempre para a destruição nossa, da nossa família e da nossa fé. Jesus não olhou para o deserto dessa maneira. E Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, deixa no registro do verso 1 do capítulo 4, que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, aquela experiência era uma experiência proporcionada por Deus. Aquele deserto tivera as suas portas abertas para receber o Senhor pelo próprio Deus. Não foram as circunstâncias da vida que levaram Cristo para lá, não foram as pessoas que levaram Jesus, não foi Jesus mesmo que decidiu ir porque deu na sua mente essa possibilidade, ele decidiu por si mesmo. Não. Jesus foi conduzido pelo deserto, ao deserto, melhor dizendo, pelo Espírito Santo. As portas daquele lugar foram abertas pelo Senhor. O deserto foi uma providência de Deus, pois era necessário aquele estágio, ele precisava passar por aquela fase aguda de solidão, de sofrimento, de carência, de ausência, pois o deserto na Bíblia Sagrada representa tudo isso que eu acabei de descrever. Representa solidão, representa carência, representa ausências, representa provações, representam crises, etc. e tal. E Jesus, ele discerne bem a vontade do Pai. Era importante aquele momento, aquele estágio na sua preparação como Messias. Os desertos da vida, nós não devemos murmurar, não devemos amaldiçoar, não devemos reclamar, pois eles podem estar sendo providenciados por Deus para o nosso crescimento. Sendo franco, nenhum de nós, nem mesmo eu, nenhum de nós gosta de passar por uma experiência como essa. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de sofrimento, não gostamos de dor. Mas quando essas experiências surgem, elas aparecem na nossa vida, nós temos duas possibilidades: sucumbir e ser derrotados por ela, sermos derrotados por ela, por essa experiência, ou então nós podemos sair vitoriosos desse nosso deserto. Se nós entendermos que o deserto é um estágio, é uma fase, é um momento providenciado por Deus, nós sairemos vitoriosos do deserto. Não desperdice, portanto, o teu deserto. Não blasfeme contra Deus, não murmure contra Deus na hora da tua dor, na hora do teu sofrimento, mas glorifique a Deus, busque a Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Uma segunda lição que nós extraímos da passagem do sofrimento do Senhor no deserto é de que o deserto ele só pode ser vencido por meio da consagração individual. No caso de Jesus, nós somos informados de que ele orou durante 40 dias, jejuou, buscou a face do Pai e também quando Satanás apareceu, ele recita a escritura do Antigo Testamento para Satanás. Oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Expedientes da graça que fornecem a cada um de nós o que precisamos para vencer esses desertos momentâneos que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. O deserto não é vencido com palavras de ordem, não é vencido com pensamento positivo. O deserto não é vencido com recursos humanos, com dinheiro. Nada disso é poderoso e eficaz para poder superar as agruras do deserto. O que nos torna capazes de vencer
as lutas que o deserto impõe sobre a nossa vida cristã é a busca da face de Deus. E essa busca acontece por meio da oração, por meio, no caso ali de Mateus, do jejum, buscando essa consagração individual e de uma reflexão profunda, sistemática e diária na palavra do Senhor. É o que sustenta o crente. O que sustenta o crente é a presença de Deus. O que sustenta o crente é a oração. O que sustenta o crente é a meditação na palavra. Nem mesmo a frequência na igreja sustenta um crente. Pois ele pode estar, assim como você pode entrar num restaurante e não provar de nada, e após sair do restaurante continuar faminto, pois entrou, mas não se alimentou, alguém pode entrar na igreja também, participar das suas atividades, mas não se alimentar da palavra que ali está sendo ministrada. Não adorar a Deus, a adoração que está sendo ofertada pelo seu povo. Não participar da oração, não ter nenhuma vantagem espiritual, não tirou nenhum proveito da reunião dos santos. Ou então, podemos tirar muito proveito orando, meditando, adorando e buscando, portanto, recursos espirituais para que possamos vencer o deserto. O deserto é vencido com consagração e busca da vontade de Deus, como Jesus muito bem fez no seu deserto pessoal. Terceira grande lição: não nos enganemos. O diabo não está para brincadeira. Ele vai tentar nos derrubar enquanto estivermos atravessando o nosso deserto. Mesmo cientes, mesmo sabedores de que o deserto está sendo providenciado por Deus, que é uma fase de experimento e de fortalecimento na nossa vida, mesmo nós orando, nos consagrando, buscando a palavra de Deus como alimento para a nossa alma, e mesmo sabendo que o Senhor está conosco, atravessando aquela fase conosco, o diabo vai tentar nos derrubar, vai tentar fazer com que nós murmuremos, com que amaldiçoemos a Deus, com que reclamemos de Deus, com que digamos para Ele que Ele nos abandonou, vai fazer com que nós desistamos da nossa caminhada cristã, fará com que nós saiamos da presença do Senhor. Ele vai tentar fazer isso. Como eu disse, o fato de termos uma plena consciência de que o deserto faz parte da trajetória cristã, essa consciência ela pode oscilar, essa convicção de que é um preparo na vida cristã pode muito bem, por causa de alguns ataques, ficar um tanto fragilizada. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. A Bíblia garante de que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como fugiu da presença do Senhor Jesus, que o afugentou, repreendendo-o com a boa, eterna e poderosa palavra de Deus. Mas ele vai tentar. Ele vai articular um ataque, e um ataque intenso. Ele não teve nem mesmo nenhum receio de atacar o Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Nós vemos e lemos nas passagens do Novo Testamento quando pessoas endemoniadas olhavam para Jesus e os demônios falavam por meio dessas pessoas: viestes nos atormentar antes do tempo, ó Filho do Deus Altíssimo. Satanás sabia muito bem quem era o Filho de Deus, sabia muito bem quem era o inimigo do povo de Deus. E mesmo nesse caso, Satanás, mesmo conhecendo Jesus, tentou deliberar um ataque contra o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo resistiu. Jesus Cristo foi poderoso e resistiu àquele ataque maligno. Os ataques do diabo serão minimizados, serão vencidos pela presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Por fim, quero lembrar aos irmãos que nenhum deserto ele dura para sempre. Os desertos, eles começam, eles têm uma fase que nós atravessamos, mas há também um momento em que eles terminam.
toda provação tem o seu momento final. Assim como as portas do deserto, elas se abriram para que nós passássemos, assim também as portas de saída do deserto se abrirão para que nós saiamos dele e possamos continuar a nossa caminhada cristã na direção das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Nenhuma enfermidade dura para sempre, nenhum desemprego dura para sempre, nenhum choro dura para sempre, nenhum luto é permanente. Todas essas fases difíceis começam, têm o seu momento de consolidação, mas têm os seus momentos de superação também, e você vai superar o seu deserto. Você não vai ficar para sempre nisso. Caso você tenha entrado, caso essa seja a sua luta, se essa é a sua história nesse momento, saiba que o seu deserto pode estar terminando, a porta pode estar logo ali. Continue caminhando, continue olhando para o Senhor, continue confiando em Deus, não recue, continue crendo que Ele está contigo, como de fato Ele está, e certamente você vai também sair vitorioso desse deserto. Tire proveito do seu deserto. Você, ao lado do Senhor, é mais poderoso e tudo pode naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Vença o seu deserto. É chegado o momento da oração. Eu convido você a orar junto comigo, a colocarmos os nossos irmãos da Igreja Congregacional de Niterói diante do Senhor, especialmente por aqueles que passam por um momento de enfermidade. Há irmãos enfermos de nossa igreja, alguns até que estão hospitalizados, como é o caso da irmã Ruth, a mãe do nosso querido irmão Robert. Nós temos orado por ela, pedido a bênção do Senhor sobre a sua vida. Temos também irmãos que estão em casa se recuperando da Covid. É o caso do nosso querido irmão Manuel, marido da Elaine Castro. A Elaine também precisa das nossas orações, trabalha ali na linha de frente no hospital, na UPA. E temos também irmãos que agradecem a Deus pela sua recuperação, como é o caso da nossa irmã Andréia Almeida. A igreja vinha orando por ela, ela estava com os sintomas da Covid, tinha testado positivo, mas ela se recuperou, graças a Deus. Portanto, vamos orar, e não apenas por estas situações, mas por outras também que demandam a necessidade de nós intercedermos uns pelos outros. Eu convido você, meu querido irmão, a orar comigo nesse momento. Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela bênção que tivemos, Senhor, de poder nos colocar diante do Senhor e receber a porção da tua palavra separada para esse domingo, dia 24 de maio de 2020. Obrigado porque através da vida do Senhor Jesus nós aprendemos que precisamos tirar proveito dos momentos de provação. Nenhum de nós, Senhor, gosta de ser provado, nenhum de nós deseja passar por isso, mas quando atravessarmos os nossos desertos, precisamos olhar para Jesus e nos lembrar
como ele enfrentou, e certamente também sairemos vitoriosos, assim como ele saiu. Obrigado, sela essa palavra no nosso coração e que possamos ficar de pé, Senhor, em toda e qualquer crise, enfrentando todo e qualquer vento que venha soprar contra nós. Louvado seja o teu nome por isso. Eu quero, Senhor Deus, entregar nas tuas mãos, nas cuidadosas mãos do Senhor, a vida de cada irmão da Igreja Congregacional de Niterói. Desde o Levi, que nasceu há poucos dias, até o nosso mais veterano, Senhor, que é aquele que tem mais tempo, ó Pai de vida, que recebeu do Senhor a bênção da longevidade. Em nome de Jesus, toma a vida de cada irmão e abençoe, Senhor Deus. Visita nessa noite, que o teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida de cada irmão. Cerca, Senhor Deus, as nossas vidas com os anjos que acampam ao nosso redor. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Nos ajude a olhar para o Senhor cada vez mais. Aumenta, Senhor, o nosso compromisso com o Senhor e nos ensine a louvar o Senhor em cada momento da nossa vida. Eu entrego também as famílias representadas, Senhor, cada família representada de nossa igreja, que possa também cada família receber do Senhor a tua bênção. E pensando nessas famílias, eu quero entregar, Senhor Deus, a família do Robert nas tuas mãos, que passa por um momento difícil, com o tratamento da sua mãe, ó Deus, com a internação dela, que em nome de Jesus ela possa se recuperar, que ela possa voltar para casa completamente recuperada do seu quadro clínico. Tem misericórdia da nossa querida irmã Ruth. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado pelo impacto que ela tem causado, Senhor Deus, em todos aqueles que estão cuidando da sua saúde. Louvado seja o teu nome pelo testemunho da tua filha. Obrigado porque nós enxergamos na tua filha alguém que está tirando proveito desse momento de enfermidade, compartilhando da fé, semeando esperança no coração de todo aquele, ó Deus, que por ela tem passado. Obrigado, abençoe ricamente, que tão logo a tua filha possa voltar para casa, em nome de Jesus. Obrigado pela recuperação da nossa querida irmã André Almeida. Obrigado porque a nossa igreja orou e o Senhor atendeu o clamor da tua igreja, atendeu o clamor da tua filha. Obrigado porque ela já se recuperou da Covid-19. Continua cuidando, ó Pai, do Manuel, que trata também da Covid, que ele possa cada vez mais melhorar e também estar liberado para as suas atividades, para a sua vida cotidiana. Obrigado também pela vida da Elaine Castro. Cerca a tua filha, Senhor Deus, que vive na linha de frente, trabalhando na UPA, cuidando dos pacientes da Covid-19. Em nome de Jesus, Deus, eu entrego também a vida da esposa do pastor Flávio Prado nas tuas mãos, que está entubada, Senhor, e precisa também de uma visitação poderosa e especial do Senhor. Em nome de Jesus, visita a tua filha, Senhor Deus, e dê a ela a vitória. Tranquiliza o pastor Flávio, tranquiliza seus filhos, sua família. Dê vitória à tua filha, Senhor. Que boas notícias possam chegar ainda hoje, Senhor, acerca da irmã Eliane Prado. Em nome de Jesus, toma também nas tuas mãos a vida da Janaína, Senhor, uma querida amiga, irmã de longa data, Senhor, que só possa ter misericórdia. Parte do seu pulmão está comprometido. E somente o Senhor pode, ó Deus, usando a medicina, recuperar completamente o seu quadro clínico, recuperar completamente o seu pulmão e fazer com que a Janaína volte em total segurança, em plenas condições para casa e as suas atividades também. Deus, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, com tantos casos, ó Deus, de pessoas contaminadas e também, Senhor Deus, de óbitos. Tem misericórdia das famílias enlutadas, que possam ser visitadas pelo Senhor e ter o acalento, Senhor Deus, do Espírito Santo no seu coração. Nos dê, Deus, um término de noite na tua presença e uma semana boa na tua presença. Guarda, Senhor Deus, os municípios de Niterói e São Gonçalo, cidades onde mora grande parte da membresia da nossa igreja. Ilumina, ó Deus, a consciência dos governantes. Dê a eles estratégia, dê a eles sabedoria, Senhor, para poder lidar com essa epidemia. Toma o país em tuas mãos e nos dê a paz do Senhor a cada dia. Muito obrigado, Deus, por tudo. É a nossa oração nessa noite, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz.
Bendito seja o nome da tua glória. Ará,